esperando aqui chegar o nosso convidado, né? Mas enquanto isso, ó, ele tá aí, ele chegou. Então, é assim. Ele me apresentar, porque ele tem uma legião de seguidores. Olha Olá, só, tudo bom? tudo ótimo. Estou recebendo aqui o Thiago, que é do, do perfil Paizinho, vírgula, oficial. Paizinho, vírgula, é muito legal. Desde a primeira vez que eu vi, eu achei a ideia bárbara, né? Ah, ele é o Paizinho, Paizinho, vírgula, né? E o seu é oficial. E muita coisa das posturas e das atitudes do Thiago me deixaram bastante feliz e bastante encantado como pediatra e como profissional que fica preocupado e cuida de criança. O pediatra virou aquele cara chato que fica ditando regra. Pode isso, não pode aquilo. Mas essa acaba sendo uma parte da nossa função, da nossa missão, que é alertar os pais. A gente não dá ordem, a gente não dita a regra, mas fazemos recomendações e trazemos informações para vocês. Então, com certeza, muito pouca gente de vocês ouviu falar de morphing, de sexting, de check-ins, e acho importante trazermos algumas coisas referentes a isso, principalmente nesse momento de quarentena. E eu sigo o Thiago, sigo o Paizinho, vírgula, e eu vi um post dele onde ele colocava a importância da proteção da imagem da criança. E acho incrível e muito legal o que ele faz com a família e com os filhos dele. Então, Thiago, seja bem-vindo e Obrigado. vamos encarar esse povo aqui. Vamos lá. Rapaz, olha, esse é um tema. Você quis me chamar para cá só para me fazer tema polêmico, né? Pode, para conversar de receita, a gente sai, toma um dia e fala de qualquer coisa. Mas eu acho que é um assunto que a gente precisa muito falar. Eu acho que essa explosão, né, das redes sociais, ela traz uma urgência para a gente conversar sobre isso, sobre como que a gente protege a infância, como que a gente protege e não superexpõe os nossos filhos, dado que, assim, expor de uma forma ou de outra, a gente vai acabar inevitavelmente expondo, né? Seja ali você tirando uma foto de alguma coisa bonitinha, fofinha que seu filho fez, que seu bebê começou a engatinhar, você quer registrar aquele momento ali no seu Instagram, né? Então, isso é uma coisa que eu, particularmente, tem pessoas que têm posições acho que mais críticas a qualquer tipo de exposição à infância, e eu realmente entendo, mas eu sou de um ponto de vista que dá para a gente criar um equilíbrio aí, dá para a gente criar esse diálogo e entender que existem exposições que vão expor o seu filho ao ridículo, né? Expor aquela criança ao ridículo, ou expor aquela criança em situações vulneráveis, e a gente vê, inclusive, grandes, eu estou falando em números de seguidores, né? Criadores de conteúdo, youtubers aí que fazem a vida, ganham dinheiro expondo seus filhos a situações como essa. Então, eu acho que é mais nessa tecla que eu gosto de bater, inclusive, de você entender que até que ponto vale a pena você expor, escancarar a intimidade, a vida do seu filho para ter esse retorno financeiro, né? Ou esse retorno em influência digital, vamos botar assim. Sabe que é assim, eu sou de uma época anterior, muito anterior, na época onde a gente fazia fotografia. Batia Uhum. foto e tinha um álbum de fotografia. Então, quando chegava uma visita na sua casa, você pegava o álbum e ia mostrar as fotos daquelas pessoas, aquelas fotos específicas. Tá? E eu me lembro de nunca ter gostado de ver isso. Porque é uma situação que me deixava um pouco desconfortável. Hoje, eu não preciso ir na casa de ninguém. A casa de todo mundo vem na minha casa, na tela, na hora que a gente abre o Instagram. E as pessoas não têm muita noção. Por exemplo, é muito simples de entender. Eu entro na internet para pesquisar um microfone para o meu celular. Eu entro no Instagram
imediatamente tem publicidade de microfone para celular. Exatamente. Não existe mais a nossa intimidade preservada. Então, eu estou expondo tudo que acontece dentro do meu ambiente. Então é muito bacana quando você vê, e eu acho que talvez a gente esteja atingindo um ponto muito forte nisso com relação ao TikTok. Porque o TikTok foi criado para ser uma mensagem rápida e de brincadeiras. E de repetição de atitudes e de criar hábitos. E existem hábitos que, por mais que a gente queira ser, não vou dizer liberal o termo, mas não ser chato, enfim, não são compatíveis com a infância. É bacana ver criancinha dançando? É bacana ver criancinha dançando. Eu me conheço, você se conhece. Por mais que a gente queira não ser chato, é importante alertar que a pedofilia está aí. Uhum. Uma imagem de uma criança dançando pode ser modificada, distribuída em rede, e isso marcar a vida dessa criança. Isso não acontece pouco, isso acontece muito, ela só não é divulgada, né? Então, como que você faz na tua casa? Com a tua família, o que você permite, o que você não permite de forma alguma? Bom, eu acho que essa é uma discussão mais ampla porque ela envolve também o acesso das crianças a celulares, tablets e a redes sociais, né? Então, para as pessoas que não me conhecem aqui, eu sou pai de 3, o meu mais velho tem 7 anos, é o Dante, eu tenho um do meio que é o Gael, que tem 5, e a Maia, que é um bebê de 1 ano, né? 1 ano e meio. Então, a gente aqui tem uma posição, e acho que a gente precisa começar a falar sobre o acesso à tecnologia, né? Então, aqui a gente tem uma posição bem restritiva com relação à tecnologia. A gente acha que enquanto a gente realmente achar que não é coisa para eles mexerem, eles não vão mexer. Nenhum deles, nem o Dante, tem Desculpa. acesso. Explica quem é a gente, né? Ah, a gente família, eu e a minha esposa Anne, né? Que a gente toma as decisões em conjunto. Não é um ser etéreo, né? Isso, a gente É. isso. Tá. Então, nós aqui, enquanto pais, nós decidimos que eles não teriam acesso irrestrito a telas, de uma forma geral. Então, assim, o acesso à TV é bem restrito aqui em casa, e então não faria sentido para a gente liberar o acesso a celulares, que eles tivessem um celular, porque eu acho que os meus filhos não têm, eles não têm que mexer com isso nesse momento, eles têm que fazer outras coisas, né? Agora, é claro que existem pessoas que têm pensamentos diferentes, famílias que liberam o uso e eu não vou questionar, não vou julgar ninguém por isso. Mas a minha posição aqui enquanto pai é essa. E a partir do momento que nem o meu filho de 7 anos, que a gente vê muita criança com menos idade até, já tem o seu próprio celular, como ele não tem, então é fato que eu não vou deixar com que eles criem conteúdo para isso, né? Então, qualquer coisa que eles vão consumir ou produzir em termos de conteúdo vai ser sob a minha tutela, sob a minha observação e a minha decisão, né? Minha e da minha esposa, né? De se aquilo é realmente cabível ou não de fazer. Então, eu já entrei no TikTok para entender o que é isso que todo mundo fala, já percebi que esse é o tipo de rede social que divide gerações, então assim, aquilo ali já para mim não funciona, né? Imagino para você também não, assim, não faz sentido. Eu entro ali, eu vejo um monte de gente repetindo um monte de coisa, fazendo dancinha ou fazendo efeito especial, basicamente todo mundo fazendo a mesma coisa para tentar ter mais seguidores e mais visualizações, usando as hashtags né, como é que eles falam, de desafios, e isso se torna bastante problemático porque você cria essa cultura de massa de que temos que fazer tudo isso, todo mundo igual, para poder conseguirmos ter esse objetivo que é ter alguma notabilidade na internet. Então a gente não libera esse tipo de acesso, eles não têm conta no Instagram, eles não têm conta no Facebook, e a gente vai, enfim, manter isso dessa forma até a gente achar que eles estão preparados aí na adolescência ou na pré-adolescência para ter algum tipo de utilização que a gente acha adequado para eles, tá?
Muita gente pergunta assim, poxa, mas o Dante não pergunta, o Dante não pede. Não, ele nunca pede, porque nunca foi uma questão, sabe? Por mais que alguns amigos de sala, né, antes, pré-quarentena, ele sabe que alguns amigos de sala têm até acesso, né, enfim, ficava vendo e tal, a gente não via que isso era uma questão pulsante nele. E mesmo que fosse, a gente sabe que a gente resolve problemas com os nossos filhos conversando, acolhendo e orientando, e não dando um telefone para resolver um problema. Então a gente tem essa posição de conversar, então esse acesso é bastante restrito. Nem assim YouTube eles ficam acessando, o que eles veem mais é a Netflix mesmo, e a gente bota, sei lá, um filme e deixa eles assistirem durante um fim de semana ou algum dia específico da semana. A gente não deixa também acesso liberado completamente, porque a gente percebe como que isso afeta eles comportamentalmente, né? Falando assim, durante o dia, eles ficam mais irritados, eles ficam ansiosos. Então a gente prefere cortar isso tudo, deixar eles brincarem livremente, deixar eles lidarem com o próprio ócio, acreditar que eles são capazes de criar suas próprias brincadeiras, e são, né? Então, esse é o caminho que a gente traça aqui. Com relação ao expor a imagem deles, a gente sempre tem um cuidado muito grande, até porque eu tenho um público grande que me acompanha, então eu tenho essa preocupação também. E é por isso, por exemplo, que no meu canal do YouTube, você não vê eles participando dos vídeos que eu faço. Eu estou sempre gravando depois que eles dormem, são sempre diálogos com os outros pais, porque o meu conteúdo é para os outros pais, né? A gente quer promover esse diálogo. Então, eles não aparecem porque eu não quero fazer essa superexposição, e principalmente porque, sabe, é a vida deles, né? Por mais que eu já esteja expondo de alguma forma a história deles, compartilhando alguns dos desafios que eu vivo com eles, eu já acho que isso já é exposição suficiente do que deixá-los aparecer e fazer vídeo junto. E isso, inclusive, é uma coisa que acho que as pessoas estão meio que mal acostumadas, né? Eu sempre recebo muita crítica dos meus vídeos no YouTube, por exemplo, poxa, eu queria ver você na prática e você fazendo isso com seu filho, queria ver você resolvendo uma briga entre os irmãos. E aí eu sempre acho isso muito curioso, porque quando esse tipo de situação desafiadora, vamos dizer assim, acontece entre os meus filhos, se um está chorando, se um se machucou, se, sei lá, o meu do meio está fazendo birra, eu nunca que eu vou estar preocupado em pegar uma câmera, montar um set, botar iluminação, botar microfone para capturar aquilo. Eu vou estar preocupado em ajudar a resolver aquela questão com eles, né? Então, para mim, mesmo que eu quisesse, eu nunca ia ser sempre uma coisa de menor prioridade, como foi uma coisa que aconteceu tem um tempo já, né, de um pai, um vídeo que viralizou milhões, um pai americano, ele filmou, era um vídeo de alguns minutos, mas que era uma sessão de, sei lá, uns 15 minutos, um bebê tendo um tantrum, né, tendo uma crise de birra, de choro ali, chorando, 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 e ele só ali parado ali perto e tal, fazendo aquele trabalho de acolhimento, mas todo bonitinho ali, plástico, e a filha, se não me engano, era uma bebê, nua e chorando durante todos aqueles minutos, e aquilo sendo visto por milhões de pessoas. E eu fui uma das poucas pessoas que criticou aquilo dali. Muitas pessoas achavam que aquilo era incrível para provar um ponto, mas qual é o preço, né, de você provar um ponto, demonstrar uma forma de educar os seus filhos através da exposição de um momento vulnerável do seu filho? Então, assim, eu bato muito forte nessas questões, sim, porque elas são importantes. Eu acredito que a gente tem que cuidar, a gente tem que proteger o máximo que a gente conseguir, né, a infância dos nossos filhos, de uma forma geral. O que a gente vê assim, fica todo mundo preocupado em proteger, e mesmo assim ainda é uma taxa baixa, a gente gostaria que fosse mais, em vacinar as crianças, em alimentar corretamente as crianças, em em ensinar as crianças. Todo mundo preocupado agora na TV, no ensino à distância, no ensino online. O que a quarentena vem escancarando para todos é que tudo isso que você falou requer a presença de vocês. Hoje, com a quarentena, esta presença é quase que obrigatória. Né? Eventualmente, poucos profissionais, eu, por exemplo, eu sou pediatra, eu tenho ido atender desde o início, inclusive, tive um tempo fora por outras questões, mas agora eu tenho que sair. Os pais, normalmente, agora estão fazendo home office.
Então, eles têm que conviver com as crianças agora, e para que eu não libere essencial... Lógico, neste momento também precisamos ser mais flexíveis, né? É 0 tela até 2 anos de idade. Mas nós estamos em casa 24 horas. 24 horas com as crianças. Nós vamos lembrar daqui a uns 15, 20 anos, deixa eu ver, deixa eu fazer a conta. Eu espero estar aqui ainda. Uns 15, 20 anos, nós vamos lembrar de essa época como as épocas mais terríveis que nós tivemos. E assim vamos lembrar como uma das épocas mais incríveis que elas estiveram, porque elas estiveram o tempo inteiro com os pais. Mas isso requer uma postura nossa, como pais. E quando acabar essa quarentena? Né? E a dúvida é isso, né? O quanto o que nós estamos agora vivenciando é uma quarentena ou é um BBB? Que é essa questão de exposição de cada criança. Eu me lembro que eu vejo fotos minhas de, sei lá, quando eu tinha 4, 5 anos, eu olho para aquilo e falo assim, meu Deus, como é que tiveram coragem de bater uma foto dessa minha, que está gravada, mas aquela está guardada para mim. E uma imagem dessa nas redes sociais que viraliza, como foi o caso dessa criança. Tem vídeos que é engraçado, né? A gente vê hoje muito foco, muita importância a respeito dessas questões de racismo que estão acontecendo, temos que nos posicionar, etc. Existem alguns temas que estão muito fortes, muito presentes, não dá para a gente se afastar das questões políticas, da questão do Covid, tudo isso chama muito a atenção. E isso faz com que, às vezes, a gente se distraia das crianças. Tanto aquilo que elas veem, quanto, como você falou, quanto aquilo que elas são vistas. Que legal, eu achei uma ideia linda de um brinquedo, de uma forma de distrair o filho de brinquedo. Bacana. Então, puxa, eu quero compartilhar. A gente precisa ter que tomar muito cuidado com o que é que vai ser compartilhado, né? Nós tivemos há pouco tempo umas situações terríveis de escola, com aquelas brincadeiras e desafios de derrubar a criança bater a cabeça, ou então a história da farinha. Isso feito com criança. Fora todo o risco, o quanto uma outra criança, olhando aquilo, fala assim, que legal, está todo mundo rindo. Vamos fazer aqui também? E falta, às vezes, um limite nesse sentido de saber que nós somos os responsáveis por essas crianças, né? Exatamente. Como que fica na tua casa 3 crianças de 3 idades diferentes, né? Quando existe, neste momento, o ambiente é um só. Estão todos ali. Como é que você consegue o que o de 1 pode, que o de 7 não pode, e o que de 5 não pode, que o de 7 pode? Quer dizer, é óbvio que isso não é uma coisa de hoje, isso é uma questão construída. Então, eu acho que talvez pelo fato deles eles serem mais velhos, em idades diferentes, mas ainda assim não tão diferentes entre si, né? A gente está falando aí de 2 anos de diferença entre eles. Eu acho que não fica tão difícil para a gente fazer essas divisões do que pode ou não pode. Normalmente o que não pode para um não pode para ninguém, né? Então não tem assim o que um não pode fazer e que o outro poderia, por exemplo, o que o Dante pode fazer, que o Gael não pode fazer, é ler. E aí o que tem acontecido hoje de grandes desafios são esses, assim, o Dante quer ler o livro dele lá, quer ficar lendo, está se interessando em ler pra caramba, e a gente está super incentivando isso, mas o Gael, como não lê ainda, ele se sente abandonado, vamos botar assim, pelo irmão. Então são outras dinâmicas que a gente tem que trabalhar aqui, mas de impossibilidades de você pode jogar computador e você não pode, não, porque a gente também não libera isso, né? Então, o acesso, por exemplo, ao computador, tecnologia de uma forma geral, ela é sempre mediada por nós, né?
Então, o Dante quer fazer alguma pesquisa sobre alguma coisa. Então, tá bom, filho. Então, vem cá, eu vou dar uma pausa aqui de 10 minutos no meu home office aqui. Vamos aqui, então, vamos pensar sobre o que que é esse mesossauro que vocês tanto querem saber. Se ele é maior, quantas vezes maior de um humano ele é, entendeu? Então, esse tipo de coisa a gente faz e a gente está sempre mediando. Eu acho que o que se perdeu, talvez, com a entrada da tecnologia tão forte, né, e a gente, né, com a filho pequeno, né, nesses últimos anos, eu acho que o que se perdeu aí foi justamente essa questão do estar perto, do olhar, do saber o que que seu filho está fazendo, porque é de fato muito tentador, né? É uma armadilha muito sedutora você pegar um celular, largar na mão do seu filho de 2, 3, 4 anos e assim, caramba, ele tá ali agora, está se resolvendo. Ele não está se resolvendo, ele está paralisado ali, né? Então, é muito sedutor. Eu entendo por que que isso se faz tanto com as crianças pequenas, mas isso vai cobrar um preço muito alto depois, né? Porque vai ser aquela criança que vai querer ficar sempre no celular durante a hora do almoço, que você vai ter um problema gigantesco para tirar e limitar essas horas de acesso ao celular. É claro que não é uma profecia que tem, né, que nunca pode ser alterada. Se você, enfim, quer mudar esse tipo de comportamento do seu filho, você consegue perfeitamente. É claro que vai ter resistência, que vai ter choro, que vai ter briga, e a gente vai ter que saber lidar com isso e entender que foi um vício que nós ajudamos também né, a colocar nos nossos filhos. Então a gente precisa ter empatia com os nossos filhos quando a gente for fazer qualquer tipo de mudança de comportamento aí, ou de hábito viciante, né? Então eu acho que, de uma forma geral, quando a gente tem esse tipo de criação e a gente não já faz essas delimitações, a gente tem principalmente esse cuidado de saber o que eles estão vendo, o que eles estão vendo, eu acho que tudo fica mais fácil, sabe? A gente não tem que ficar se preocupando em criar tantas regras e ficar brigando com eles por eles não seguirem essas regras, porque eles são crianças, né? É o que você falou. Se os meus filhos tivessem acesso, por exemplo, a TikTok, ficassem vendo esses desafios da farinha, ou esse da parede, de empurrar a criança, eles iam fazer porque eles acharam divertido. É o que você falou, vou ver outra criança estar rindo, vou fazer com meu irmão. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou execrar os meus filhos? Não, eles estão fazendo alguma coisa que os pares deles fizeram. Eu deveria estar acompanhando ali, vendo o que está sendo feito, para poder construir esse diálogo com eles e ajudar eles a entender, pô, peraí, mas isso daqui ele fez, mas acho que aquela criança se machucou. Será que isso é um negócio legal? Se esse pai que está ali tentando, precisando oferecer essa visão crítica sobre isso, não está ali, está aproveitando a folga da criança que está no celular para fazer qualquer outra coisa, esse diálogo se perde, esse vínculo se perde, né? O nosso problema, né? Não o problema da criança. A criança, naquele momento, ela quer você e quer fazer alguma outra atividade. Então, faz assim, fica aqui um pouquinho, e esse um pouquinho se estende, né? Uhum. Segundo as estatísticas que a gente tem visto, o que mais cresceu nesse período de quarentena foi o uso da internet. E junto com isso, os ensinos à distância para dentro do computador também, como um mecanismo de contato com a escola, enfim. Você assiste às aulas, o teu filho tem essas aulas de ensino à distância. Agora. A escola deles, eles não estão implementando o EAD dessa forma aterradora que as escolas estão fazendo, né? Cuspir conteúdo para criança e se vire aí para fazer do jeito que dá. Aí, eu tô... Tá ruim? Será que sou eu que tô ruim aqui ou é você aí? Só um minutinho. Pronto, volta lá. Tá. Você estava me falando que a escola do seu filho... A escola deles não implementam o que está sendo feito aí dessa forma tão apavorante aí, né, de só cuspir os conteúdos, cobrar a presença de criança durante 2 horas seguidas num webinário da escola. O que eles fazem aqui é justamente encontros pontuais para manter esse vínculo, para fazer algumas atividades, para conversar professor com todos os alunos, mas são encontros curtos assim, né?
tanto para o Gael como para o Dante. A Maia, obviamente, não está na escola, tem 1 ano. É, e mesmo assim, mesmo não tendo esse conteúdo programático, eu estou sempre do lado deles. Né? Eu falo porque para mim é mais fácil eu fazer aquela pausa no meu trabalho, no meu home office, do que a Anne ficar segurando o bebê, mamando e ainda olhando isso tudo, né? Então, sempre para eu parar aqui e faço esse acompanhamento. Até em coisas que teoricamente eu nem precisaria, como as sessões de fonoaudióloga do Gael, eu estou do lado também, porque eu preciso estar ali atento a vendo o que está acontecendo, como é que ele está utilizando aquela ferramenta, como é que ele está, né, usando aquela tecnologia. Então, eu sei, é o que você falou, é muito difícil, porque requer que a gente esteja presente, é, nosso tempo, nossa presença valem dinheiro, eu sei disso, mas a gente tem que saber equilibrar, eu acho, da melhor forma possível essas prioridades, né? Ou a gente está perto das crianças, a gente vai deixar com que o YouTube crie os nossos filhos. E a gente sabe muito bem que isso não é um caminho que, que vai ter benefícios aí muito, muito positivos, né, a longo prazo. Até porque, nesse momento, a escola está chamando o teu filho para dentro do computador. Uhum. Cria uma situação difícil, porque, lógico, se ele estivesse na escola, os outros amiguinhos, a professora, isso é uma estrutura. Esse ensino à distância, assim, mesmo para a gente, quando a gente vai assistir alguma aula, alguma coisa, um curso online, aqui eu saio, eu almoço, pego um pedaço, para reter a atenção de uma criança de 7 anos, 8 anos na frente do computador, ele fica, ou você fica lá, ou corre riscos de, vai saber o que acontece em termos de depois, que é que eu posso assistir isso e eu não posso ver um desenho a mais no computador ou no celular. E essa história do hábito do celular, ele tem começado cada vez mais cedo, né? Eu atendo bebês assim, isso já faz algum tempo, hein? Onde pegava algum brinquedo ou pegava o celular e a criança de 1 ano de idade fazia isso aqui, né? Quer dizer, ela já estava habituada a ampliar a imagem do celular. Olha só. E a gente tem a dificuldade de compreender que alguma coisa que eu posso fazer agora possa trazer consequências futuras. Então, muitas vezes, o que eu faço agora tem uma intenção, mas a gente não pensa no daqui para frente. E uma exposição de uma criança que tenha qualquer habilidade, acho interessantíssimo você estimular a habilidade da criança, né? De repente, expor esta criança com essa sua habilidade a um mundo, cria até na própria criança algumas mensagens, algumas ilusões de fama, poder, etc., que podem gerar para essa criança algumas dificuldades de compatibilizar isso com o seu momento. Eles não têm toda essa ferramenta para entender o que é que está, a grandeza do que está acontecendo, né? A imensidão do que está acontecendo. Fora os riscos que se correm quando você viraliza uma imagem do seu filho e esta imagem passou a ser pública. Você não tem mais propriedade dessa. Com esta imagem, qualquer mensagem pode ser passada. Sim, É muito difícil. Muito, muito difícil. Como é que vocês estão fazendo? Você falou que a Anne está amamentando, né? Muito legal. Uhum. E como é que é essa questão dela também nessa participação com vocês em relação às ações de sociais, de internet, enfim, essa exposição? Qual é a posição dela em relação à exposição, por exemplo, de amamentação, esse tipo de informação? Uhum. A gente pensa muito parecido nesse quesito, acho que isso, inclusive, evita muita briga,
mas eu acho que ela também concorda que, enfim, tem algumas coisas, acho que o pensamento dela é muito assim, tem algumas coisas que justificam determinado tipo de exposição e tem outras coisas que não. Depende muito do que você está falando. Quando você falou da amamentação, por exemplo, ela é uma pessoa que ela é bem mais, vamos dizer assim, restrita na dela do que eu, né? Então, mas ela sabe que ela vai se expor quando ela acha que precisa, seja por causa de algum posicionamento, seja para promover alguma ação importante, né? Então, ela já fez no passado postamentação, principalmente na época do Dante, ela teve muitos desafios na amamentação do Dante, teve que passar por uma relactação, então, e foi um período tenebroso para ela, né? Então, assim, ela conseguiu passar por aquilo, vivenciou todas aquelas dificuldades e por muito tempo falar sobre aquilo era dolorido para ela, mas ela, em um dado momento, ela viu numa dessas semanas mundiais de apoio à amamentação, né? Uma desses SMAN aí, anos atrás, ela reunindo, né? Essa história dela e foi muito bonito, assim. E é muito bonito você ver quando você faz uma exposição dessas e que ela tem um impacto positivo muito, muito bom, assim, muito grande. Muitas pessoas sabiam que encontram, né, muitas mães talvez estivessem passando a mesma dificuldade, encontram empoderamento, encontram força para passar por aquilo que ela vê que a outra pessoa também passou e que hoje está tudo bem, está tudo já sob controle, né? Então, eu acho que ela tem muito essa visão do propósito da coisa. Acha que é importante a gente falar, ela aparecer em algum vídeo meu para falar sobre o parto dela, ela vai se colocar nesse lugar, né? E com relação às crianças é a mesma coisa. A gente não faz nada aqui com as crianças que a gente discorde um do outro, né? Antes da gente decidir alguma coisa, se existe algum ponto de discordância, porque é claro, nós somos humanos, a gente vai conversar, vai estressar para entender o lado de um do outro até a gente chegar no denominador comum e aí sim a gente vai ter essa, né, decisão sobre os nossos filhos. Mas a gente tem um pacto aqui entre a gente de sempre estar junto nas decisões. Então, essa coisa de exposição, sabe, dar computador, de dar um celular, isso tudo a gente concorda 100% que a gente não deve deixar isso com eles nesse momento e que a gente deixa eles livres para fazer outras coisas. Ao invés de deixar os nossos filhos livres na frente do celular ou na frente da TV, a gente deixa eles livres pela casa. Se quer fazer alguma coisa, vai lá. Estão recortando papel, assim, a casa fica um caos, é óbvio, né? Uma criança que fica o dia inteiro na tela, a casa fica muito mais arrumada, eu admito, a gente paga esse preço. Hoje, no final do dia, o quarto dele estava cheio de ponta de lápis, que eles ficam apontando, acham maneiro apontar lápis, papel recortado, e a madeira do armário está pintada, enfim, são os impactos da quarentena, ter criança em casa. Mas a gente entende que isso é de se esperar, sabe? Eu prefiro que eles façam isso do que ficarem sentados estáticos, né, vendo qualquer coisa na TV. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando é que você resolveu falar com o pai? E por que isso aconteceu? Falar isso aí veio lá de trás. Então, sempre a ideia foi falar com os pais, né? A ideia era justamente porque lá, 7 anos atrás, quando a internet era tudo mato, né? não tinha, eu não encontrava pais falando sobre isso, né? Sobre paternidade, sobre filhos, e até a nossa própria história teve toda essa questão de chamar de paizinho, e eu fiquei indignado com isso. Então, eu achei que eu precisava escrever sobre isso, né? Então, lá, 7 anos atrás, eu comecei o blog, então era só texto naquela época, e eu comecei a, enfim, escrever do meu ponto de vista de pai, e eu comecei a perceber algo muito curioso, né? As minhas redes sociais, os textos, eles eram majoritariamente lidos e acessados por mulheres, mães, né? E muito intrigado com essa história, porque, poxa, eu sou um pai, eu estou aqui fazendo isso, mas ainda assim a maioria são mães que me leem, né? E por mais que seja alguma coisa que é o meu ponto de vista de pai, estão ali as mulheres comentando. Na melhor das hipóteses, quando você posta alguma coisa no Instagram, na época nem tinha Instagram, era só o Facebook. Era aquela chuva de comentários da mulher marcando o marido. Era um monte assim, marcando o marido. Pois é.
E aí eu comecei a ficar assim, poxa, vou tentar. A minha proposta inicial sempre foi essa, de conversar com os caras, né, também. Não quero só falar com os caras, até porque esse tema de filhos, ele cabe ao pai e à mãe, né? Mas eu queria ser atrativo, digamos assim, para os homens. E foi aí que eu comecei essa busca, né, por encontrar outros meios de comunicação que me fizessem ser mais acessível, talvez, para os caras, né? Então, eu fiz os vídeos no YouTube, comecei a fazer o canal, e o canal, de fato, ele deu uma crescida, assim, no percentual de homens que assistem, mas ainda assim, a maioria era de mulheres. E aí eu comecei a pensar assim, bom, isso é muito sintomático, né? Vamos colocar dessa forma, porque mesmo que seja um homem escrevendo sobre filhos, né? Escrevendo sobre paternidade até, isso é um reflexo da sociedade machista que a gente vive, né? Porque mesmo que seja um cara falando sobre isso, ainda é colocado nos ombros da mulher, né, a responsabilidade de se informar sobre como criar filhos. E é por isso que elas vêm em massa, assim, né? Enfim, ler sobre criação com apego, sobre disciplina positiva, as coisas que eu falo, as dicas que eu dou. E aí eu falei assim, bom, só existe um caminho que me resta agora fazer para tentar alcançar os homens, que seria criar um podcast, né? Então, há uns anos atrás, eu criei o Tricô de Paz, justamente com, assim, essa era a minha última tentativa de tentar alcançar os caras, porque eu sabia que podcast é uma mídia que muitos homens ouvem, muitos homens gostam, e eu falei assim, bom, vou chamar mais dois amigos que são pais também, a gente vai fazer uma conversa, um bate-papo, e vamos ver o que que dá, né? E finalmente, essa é o meu maior conteúdo, que eu consigo de fato acessar mais homens do que mulheres. Então eu me sinto um pouco feliz com a missão um pouco atendida ali, por mais que, enfim, muito tipo de gente ouve no podcast, seja pessoas com ou sem filhos, mas o percentual final ali de homens é maior. Então aquele ali é o lugar que eu consigo colocar a sementinha na cabeça dos caras e fazer eles pensarem sobre, enfim, machismo, sobre carga mental, sobre o que eles deveriam fazer, sobre qual é o papel do pai. Então, foi a minha forma de conseguir chegar mais perto dos caras. Mas, assim, isso é um trabalho de anos, né, tentando chegar nesse lugar aí, e hoje, finalmente, eu consigo criar essa rede de diálogo aí. Eu acho que talvez pela forma que me comunico, pela forma como eu também me relaciono com os meus amigos, isso faz com que os caras se sintam mais à vontade de estar ali e aprendendo uma coisa ou outra e desconstruindo gente, né? Você sabe que, para mim, uma das coisas que chamou muito a atenção foi numa época em que eu comecei a perceber que no meu consultório, e eu cheguei a fazer estatística disso, 75% das minhas consultas, o pai vinha junto. Falei, nossa, que super estranho. Muito estranho, né? Imagina. E olha, isso faz tempo. E aí vem muito disso, da questão da abertura de acolher o pai. E já há muito tempo a ideia de que pai não ajuda. Tirando gestar, parir e amamentar, o pai pode estar em todas. E eu lembro que eu sempre conto essa história eu estava conversando com uma mãe e uma avó, que a mãe ia voltar ao trabalho, e aí ela falava assim, e agora, o que eu faço, com quem que eu deixo? Aí eu falei, ué, mas teu marido não trabalha em casa? Por que não deixa ele cuidando? Uma olhou para a outra, foram 5 minutos de total gargalhada. Depois que elas terminaram de gargalhar, elas continuaram a conversa como se eu não tivesse perguntado nada. Eu falei, não, pera, para um pouquinho. Por que vocês não fazem isso? Ela falou, doutor, ele põe a fralda ao contrário. Eu falei, sei, por pior que ele seja, ele vai pôr a fralda ao contrário 3 vezes. Porque não tem outro jeito de pôr a fralda, são 4. Numa, ele com certeza vai. Mas se ele não for permitido dentro do processo e não for acolhido também, vai ficar complicado para ele. E às vezes, um simples vem cá que eu te mostro já ajuda bastante. Mesmo assim, apesar de tudo isso dentro do consultório, fora do consultório, ou seja, nas redes sociais, em todos os nossos contatos, é como você falou, é essencialmente as mães, as mulheres.
E a gente gosta muito que os pais participem. Eu fui fazer umas 2 ou 3 palestras só para pais, Uhum. aqui em São Paulo, para grupos de pais. Porque se o pai está neste processo que nós estamos conversando agora, com toda certeza, esse controle, não queria chamar de controle, mas vamos dizer, esse cuidado com relação às crianças, com relação às redes sociais, à exposição, muito mais fica compartilhado, fica muito menos peso e responsabilidade cada vez mais jogada nas costas da mãe e da mulher. Definitivamente. Em breve, todos nós vamos voltar a sair. E aí? Como é que vai se coordenar isso? Porque uma das desculpas que as pessoas colocam é assim: eu dou o celular para o meu filho de 6 anos por questão de segurança. Que assim você sabe onde ele está e todo mundo sabe onde ele está. Porque esse celular é rastreável. Então, lógico, se eu quiser falar com meu filho às 10 horas da manhã, no meio do dia, são algumas características do mundo de hoje que nós não trouxemos para a nossa realidade de família. Uhum. Família é muito mais amplo, né? E que permite que a criança tenha alguns tipos de... Eu vou colocar como privilégio, mas é assim, de liberdades, e sem querer sem restringir. E existem em casa coisas que são para crianças e coisas que não são para essas crianças neste momento. E na Uhum. quarentena, isso tem sido muito mais complicado. Até porque, assim, por exemplo, eu não sei como é que é você com parentes, avós, se você estabelece a conversa através de WhatsApp, Skype, você tem utilizado esse mecanismo para conversar em família? Sim, sim, eventualmente a gente não usa sempre, mas a gente já faz assim pontualmente algumas conversas, videochamadas ou manda mensagem. Assim, na verdade a gente prefere mandar mensagem de voz ou mensagens em vídeo, propriamente dito, Ivone? porque tem que alinhar os planetas, alinhar a soneca da Maia, e é uma loucura. Então a gente prefere, Gael, você tá com saudade do vovô? Então tá bom, quer mandar mensagem pro vovô? Quero, então tá bom, manda. E assim, é um negócio legal porque não se torna algo forçado, né? Eu cansei de ver assim situações externas também de outras crianças que elas eram expostas a ligações em vídeo quando elas não estavam querendo, elas não queriam participar daquelas ligações em vídeo, mas é importante, porque o vovô tá com saudade, porque o titio tá com saudade, mas e a criança? Se ela não tá afim, se aquele contato que ela não conhece, porque é uma tecnologia esquisita para a criança, você está falando com alguém ali que está em algum lugar, mas eu não posso encostar nessa pessoa, mas ela está falando comigo, ela me responde. Então é um negócio que causa uma certa confusão já na cabeça da criança, e quando você coloca ela nessa posição, às vezes é mais dolorido a dor da saudade. A criança está vendo uma videochamada do que se ela não estivesse participando daquilo. E a gente costuma não respeitar esse pedido das crianças. Eu tenho visto isso, inclusive, em algumas das ligações por vídeo da escola deles, né? Então, assim, sempre quando a gente vai fazer uma dessas combinados aí com a professora e com os alunos da turma do Dante, por exemplo, algumas crianças não participam. E é claro que o grupo de pais, né, e mães da turma deles são muito compreensivos, e quando uma criança não quer participar, todo mundo respeita, todo mundo fala, não, é isso aí, não, tá tudo bem. E a gente já percebeu isso, porque as crianças acham aquilo tudo muito confuso, às vezes ficam mais chateadas, mais tristes por não estar podendo brincar com aquele amigo ali que ela gosta tanto, e preferem simplesmente não participar. Então, se você aí, isso é até uma dica que eu dou, se você gosta de fazer esse tipo de contato virtual com outros familiares, com pessoas que são importantes para você, tenta sempre perguntar para o seu filho antes se ele está afim de fazer isso. E se ele falar que não, respeita. Acho que toda base de relacionamento que a gente tem que construir com os nossos filhos é na base do respeito. Vamos perguntar antes. Então, se você quer postar uma foto, por exemplo, seu filho já está em fase verbal,
pergunta se pode. Eu posto fotos dos meus filhos no meu Instagram, Ó, mas eu pergunto para eles, sabe? Tipo, olha, filho, olha só essa foto que eu tirei aqui da gente jogando o jogo de tabuleiro. Ficou legal, né? Posso postar? Não, pode sim. Então, é legal que eles saibam que eles têm esse controle sobre a imagem deles, né? Teve até um caso contrário também outro dia que se eu não me engano, foi o Gael. O Gael fez um desenho, fez alguma coisa, já a memória de pai de três é complicada. Ele fez um desenho e aí ele ficou tão feliz com o desenho dele que ele falou assim: olha, papai, tira uma foto aqui e mostra para as pessoas do paizinho. Então, tipo, ele já cria uma ideia que tem as pessoas do paizinho e falou: isso aqui eu gostei, eu quero que você mostre para essas pessoas. Então, beleza, vamos mostrar. Mas eu acho que se você está em dúvida se você deve ou não fazer, pergunta primeiro para o seu filho e vê o que ele vai dizer. aliás, eu acho que esse cuidado que você tem não é em dúvida, é sempre, né? Uhum. É, A sim. gente, a gente subestima eles, né? Quando eles falam assim, ah, eu não quero comer isso aqui. Tá, não, mas só um pouquinho. Pô, como só um pouquinho? Eu não quero comer isso aqui. Então, o perguntar, às vezes, a gente precisa voltar. Eu falo muito isso, a gente precisa olhar pelas crianças, mas a gente precisa começar a olhar para as crianças. Elas dão as dicas para a gente escancaradas. Basta você querer entender, compreender. Então, esse cuidado, eu procuro, cada vez que eu vou examinar uma criança, eu peço licença. A mãe trouxe a criança para eu examinar, a mãe fez. Olha, ela não quer? Pega ela no colo, eu examino no teu colo. A criança não quer nada, vamos acalmar. Eu vi um texto, são 10 razões para não deixar a criança chorando, e eu acabei postando no Instagram cada dia uma das razões. E fui a razão que ela colocava e depois fui fazendo algum comentário. No último, eu acabei associando com uma questão dos avós. Os avós, é assim, uma criança está chorando. A avó pega a criança no colo, abraça, acalma. Quando a criança acalmou, se ainda tem alguma coisa a mais para fazer, ela pergunta o que aconteceu. Os pais querem parar de chorar e para isso eles precisam entender o que está acontecendo. A criança chorando, ô filhinho, não chora, o que está acontecendo? Naquela hora, esse abraço falou muito mais do que qualquer coisa que eu possa falar, dizer. O sentimento da criança foi acolhido, foi validado, e depois disso eu consigo, nessa conversa, mais de informações ou não. Tem muita mãe que chegava para mim e falava assim na escola, falava assim, a criança foi para a escola. Ah, e aí, como é que foi teu dia? Legal. Ah, mas o que você fez lá? Um monte de coisa. Ele não fala para mim, doutor. Você foi no banheiro. O que você foi fazer no banheiro? Isso é um problema seu, né? É a tua vida, é a tua intimidade que você quer ou não compartilhar com os outros. E esse compartilhar, quando a gente fala de redes sociais isso precisa sempre, sempre passar pela autorização. Ah, mas o meu bebê tem 10 meses. Está em dúvida? Não posta. Se te deu dúvida, não posta. E a pergunta sempre é assim, para quê? O que você quer com isso? Ganhar like? Repensa. Repensa. Né? Tiago, me conta uma coisa. Olha, são 8 minutos e meio que falta para acabar. O papo uma delícia. Essa live fica gravada no meu canal do YouTube, depois a gente repassa. Então, o canal é Dr. Moisés, tem a playlist lá de lives. Esses 8 minutos finais aqui, para você dizer onde que as pessoas te encontram, e em relação ao tema, quarentena ou BBB, enfim, em relação a essa tua visão de paternidade, eu queria que você deixasse uma mensagem para a imensa maioria de mães, mas tem pediatras aqui que eu já vi também, tá? Que estão acompanhando a gente aqui. Tá bom.
Primeiro eu queria mandar um beijo para a Fabiola, que ela entrou aqui agora, querida. Que bom que você está aqui. Entrou Depois assiste o agora. resto lá no canal do Moisés. É, olha, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com mensagens finais, porque é quando a gente, às vezes, no calor do momento, é besteira, né? Então, eu sempre gosto de pontuar que tem muita responsabilidade sobre o momento que a gente está vivendo hoje, aqui no Brasil, no mundo, né? Então, a gente está tendo crise de saúde, crise em higiene, a gente está tendo crise política, a gente está tendo crise escancarada racista, de violências racistas acontecendo. Então, de forma alguma, eu quero ser o cara good vibes, falando assim, olha, a quarentena está sendo ótima. Ela, sabe, é uma situação muito complicada, gente. Eu não quero parecer esse cara falando assim, olha, que bom que isso aconteceu, porque, olha, a Covid veio e me mostrou coisas incríveis sobre os meus filhos. Não, né? A gente tem responsabilidade sobre o que a gente está falando e sobre o contexto que a gente está vivendo agora. Mas se você puder aproveitar, tirar um ponto positivo que seja desse momento que a gente está vivendo, desse momento que obriga você a estar confinado em casa com os seus filhos, aproveite para conhecer os seus filhos, tá bom? Porque em nenhum outro momento da sua vida você vai ter essa oportunidade de conhecer tão bem os seus filhos. Principalmente os pais que não estão aqui, infelizmente, para ouvir essa mensagem que eu estou passando, mas vocês precisam aproveitar essa Não se oportunidade. preocupa que as mães vão mandar. Ah, é. As mães vão pegar esse pedaço, vem cá ver isso aqui. Olha isso aqui. Corta, edita e manda. Mas utilize esse momento para você conhecer os seus filhos, para você ser o cara que vai saber quanto seu filho calça, qual o tamanho da cueca, se está faltando cueca ou calcinha na gaveta, que vai fazer compra no Mercado Livre para repor roupa, vai então, sei lá em que lugar que você vai, mas conheça os seus filhos, esteja mais perto, entenda quais são as preferências dele, faça com que ele conheça mais você também, porque se você é o cara que está, ou a cara que está o tempo inteiro fora de casa e só vê o seu filho de noite, não veja isso como uma coisa, meu Deus, eu não vou sobreviver aos meus filhos. Eu sei, eu tenho 3, é enlouquecedor. Na maioria das vezes é enlouquecedor, mas a gente precisa também aproveitar essa oportunidade para fortalecer esses. E quem sabe depois, com o novo normal, né, com voltando às ruas, que a gente consiga estabelecer novas relações, novas dinâmicas com os nossos filhos. Eu acho que a gente consegue se beneficiar, e principalmente os nossos filhos vão se beneficiar disso tudo também, né? Tá faltando um pouquinho, então queria já agradecer de coração pelo convite. Foi uma conversa ótima. Se vocês quiserem me acompanhar aí, em Paizinho Vírgula, aqui no Paizinho Vírgula no Instagram. Infelizmente, quando eu criei há anos atrás o meu Instagram, já tinha alguém que criou um Paizinho Vírgula lá, não sei porquê, mas criou. Então não foi por nariz em pé que eu criei o oficial, não. E tem canal no YouTube, Oficial tem porque o meu precisa. site, tem o podcast do Tricô de Paz, tem o meu livro, que é o Abraço Seu Filho, que as pessoas curtem também ler. Então fica aí as minhas indicações. Quiser conversar também, estou sempre aberto a conversar. Olha, Tiago, acho que é super importante a participação de pais. Cada vez mais a nossa voz precisa estar presente. Precisamos estar no nosso lugar de fala. Esse é o nosso lugar de fala, nós somos pais. Questões minhas, eu falo de amamentação, mas como informação, como recomendação, de forma alguma eu vou indicar alguma coisa que não seja da minha parte de fala, do meu lugar de fala. E hoje eu me preocupo muito com tudo isso que você colocou na questão de racismo, na questão de, não, sabe, isso não é bem assim, isso não é o nosso lugar. Hoje nós temos que estar acompanhando o que está realmente acontecendo, sem peneira, sem filtro. Nós estamos vivenciando uma época muito pesada, muito triste. Proteger os nossos filhos dentro do que é possível, passando para eles também que nós somos humanos, nós também temos os nossos sentimentos, nossas angústias, nossas preocupações,
Eu posso errar. Lógico que eu posso errar. E vou errar muito. Se eu acho que eu não estou errando, é porque eu estou deixando passar muita coisa sem uma informação adequada ou aceitando menos do que o bom. Não precisa ser o melhor, mas menos do que o bom. E eu tenho certeza que cada um de nós quer o melhor para o seu filho. O difícil, e a gente fala assim, não, é só ter bom senso. O problema é que não existe um bom senso comum. O meu bom senso pode ser diferente do outro bom senso, e aí a gente vai acabar chocando. E nós somos as influências dos nossos filhos. Não tem jeito. E assim, sem culpa, mas com responsabilidade. Eu faço as coisas tentando acertar. Se eu não acertei, que pena, não é culpa. Eu usei as ferramentas que eu sabia usar. Sem dúvida é minha. A responsabilidade da educação, da criação, do cuidado, do amor, né? Isso que você colocou de conhecer o seu filho e de ele conhecer você, além disso tudo, valores, né? Sim. Os valores do próximo, esse momento de racismo terrível que nós estamos passando, precisa ser passado para eles também de forma compreensível, né? Tiago, obrigado. Muito bom. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de você ter aceito o meu convite, no meio da agenda toda tribulada que você tem. E quem quiser ver e pegou só um pedaço e quiser ver, vai estar lá no canal Dr. Moisés do YouTube. Nós temos 30 segundos. Você quer falar mais alguma coisa? Só abracem seus filhos, amem seus filhos. Vamos nessa. Vamos nessa. Abraço, gente. Obrigado, boa noite e até uma próxima. Tchau, tchau.